Agora eu quero convidar você que, por gentileza, pega aí a tua Bíblia, pega aí a palavra de Deus, a minha já está aqui. Eu quero compartilhar um texto com você nessa noite, muito precioso, um texto muito abençoador, muito edificante, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração mais uma vez. Deus já falou várias vezes ao meu coração através dessa palavra, e eu creio que mais uma vez Ele vai falar, porque a cada momento Ele nos dá uma diretriz, Ele traz uma nova aplicação, e hoje eu quero trabalhar com você nesse texto. Quero pedir que você, por favor, abra por favor a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, que foi escrito por Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46, que nos diz assim, o tema desse versículo aqui, a partir do versículo 46, é o cego de Jericó. Eu estarei lendo, e nos diz assim a palavra: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu quero estar trabalhando nessa noite com os irmãos com o seguinte tema desse texto que nós acabamos de ler. O tema da nossa mensagem dessa noite é o clamor da alma. Esse é o tema que nós vamos tratar nessa noite. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando nessa noite com os irmãos, o clamor da alma. Nós estaremos falando aqui do cego de Jericó, né? Bartimeu, era assim que ele era chamado, mas quando você pega esse tema, esse texto aqui para estudar, na verdade, ele não tinha, na verdade esse não era o seu nome, Bartimeu. Mas Bartimeu, o significado de Bartimeu significa que ele era filho de Timeu. Ou seja, nós estamos falando de um homem que nem na verdade nós sabemos o seu nome verdadeiro. Nós só apenas sabemos que ele era filho de Timeu. Um homem que mendigava, a sua vida era mendigar, ele tinha isso como sua profissão, né? Ele ficava ali à beira do caminho todos os dias mendigando, e dali ele tirava o seu sustento. Essa era a vida desse homem. Na verdade, um homem sem perspectiva, um homem talvez que não tinha um futuro, não tinha um planejamento de família, não tinha um planejamento de uma carreira, não tinha um planejamento de uma vida, talvez, posso dizer, feliz, uma vida de alguém que pudesse estar realizado com a vida que tem, mas muito pelo contrário. Nós, quando olhamos para esse texto, nós vemos verdadeiramente um homem
que está vivendo por viver, que não tem nenhuma expectativa de vida, não tem nenhuma esperança. Talvez o que passava na cabeça desse homem é: ficarei aqui mendigando até o último dia da minha vida, sem ver o que está acontecendo ao meu redor, sem poder ter o prazer e a alegria de contemplar a obra do Criador, porque ele sabia quem era o Criador, porque ele ouvia falar do Criador, ele sabia tudo o que acontecia. Ele era um judeu, era um israelita, então ele tinha a percepção de quem era o Senhor, até mesmo por causa da tradição oral, que ia passando de pai para filho, pai, sempre ensinando o filho, né, sobre a lei, sobre a Torá, sobre o Pentateuco. Então nós acreditamos que, mesmo sendo cego, esse jovem tinha tido toda essa informação, porque era uma coisa natural e inerente ao judeu, ao israelita, conhecer a lei, conhecer a Torá. Mas o que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos é sobre esse tema, o clamor da alma. Por que, queridos, eu quero falar sobre isso? Por que eu quero trazer isso nessa noite? Para que nós possamos pensar nesse homem, para que nós possamos pensar nesse texto. E que esse texto, que esse homem, qual a aplicação que isso tem a ver comigo, que isso tem a ver conosco. Muita coisa, querido, tem a ver com a gente, muita coisa. Porque nós estamos falando de um homem cego, de um homem que tinha uma limitação, de um homem que não tinha mais perspectiva, mas quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós vemos hoje muitas e muitas pessoas que, apesar de às vezes não terem nenhuma deficiência física, de não ter nenhuma dificuldade no seu corpo, mas são também pessoas que estão sem perspectiva, são pessoas que já não conseguem enxergar nenhuma esperança na sua vida, são pessoas que, assim como Bartimeu, estão vivendo por viver. São pessoas, eu não sei se você consegue ou tem reparado isso, mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que quando você está na rua e você está no meio de um local que tem muita gente passando, uma coisa que às vezes nos chama a atenção é que você vê as pessoas passando e você consegue perceber que muitas pessoas estão passando olhando para o chão. As pessoas parecem que estão andando pela rua, assim como Bartimeu, como diz a palavra, à beira do caminho. As pessoas parecem que elas estão perdidas, porque essa expressão na Bíblia, à beira do caminho, ele está dizendo sobre alguém que está à beira do caminho, alguém que está perdido, alguém que está sem direção, alguém que não sabe o que fazer, alguém que não tem um direcionamento para a sua vida. E o que nós temos visto nos dias de hoje é pessoas que parecem que estão à beira do caminho, não tem mais perspectiva, não sabe para onde vão, não tem esperança, não tem alegria, não tem fé. Então, por isso que eu quero tratar desse tema nessa noite. Quais as lições que esse homem, quais as atitudes que esse homem tem que nos chamam a atenção, que nos saltam, à vista nesse texto e nos trazem uma reflexão muito valiosa, uma reflexão muito grande para a nossa vida, para a nossa existência, para que o homem ele possa sair do local onde ele está, do lugar onde ele está, e começar a viver em novidade de vida. Então, queridos, nós queremos trabalhar nessa noite sobre esse tema, o clamor da alma. Eu não sei você que está me vendo desse lado, você que está nos assistindo nessa noite, se você, assim como Bartimeu, já não tem mais perspectiva, já não tem mais alegria, já não tem mais esperança, mas eu quero dizer para você nessa noite, há esperança para qualquer pessoa, há esperança independente da sua limitação, há esperança porque você vive, você está vivo, Deus te deu fôlego de vida, e enquanto há fôlego de vida, queridos, eu quero dizer para você que há
esperança. Então não desista, levante a sua cabeça, pare de olhar para baixo, mas olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. A Bíblia nos diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Querido, o nosso socorro, ele vem do alto. O nosso socorro não vem do governo, o nosso socorro não vem das autoridades, o nosso socorro não vem do vizinho, o nosso socorro, ele vem do Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. E o socorro para Bartimeu veio do céu, veio do alto, veio do Senhor. Então eu quero tratar com você nessa noite sobre esse tema, e nós vamos logo para o primeiro tópico: o que eu aprendo, qual a atitude desse homem que eu preciso tomar, que nós precisamos tomar, para que possamos sair do lugar de prostração que estamos, o local de procrastinação em que nós paramos e adormecemos. Então nós vamos olhar para esse texto e extrair as verdades que esse texto nos revela nessa noite. Primeiro ponto, querida, a primeira lição: tome uma atitude para sair da situação em que você se encontra. Queridos, pare de ser sempre a vítima. Sabe quando você sempre se coloca como a vítima? Eu não sei fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu estou aqui porque eu não sei fazer nada, eu estou aqui porque ninguém me ajuda, eu estou aqui porque ninguém me estende a mão. Queridos, só você pode sair do local de prostração em que você se encontra. Só você pode tomar essa atitude. Então, saia, tome uma atitude. Faça como Bartimeu. Bartimeu está ali vivendo anos e anos prostrado, mendigando à beira do caminho, sem esperança, sem perspectiva. Mas chega um momento na vida desse homem que ele decide: eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude e sair dessa prostração em que eu estou vivendo hoje. E por que ele toma essa atitude, queridos? Porque ele ouve um barulho de multidão, ele ouve um alarido e ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E as pessoas que estão próximas a ele dizem: Jesus está passando. Então Jesus está passando. Então naquele momento, aquele homem que está há anos ali, mendigando, sentado à beira do caminho, perdido, sem direção, sem esperança, ele resolve tomar uma atitude, porque ele ouve algo que mexe com o seu coração, ele ouve algo que mexe com a sua estrutura, ele ouve algo que traz esperança para a sua alma, ele ouve algo que pode mudar a sua história. O que pode mudar a sua história? Quando eu ouço falar que Jesus está aqui, quando eu ouço falar que Ele é aquele que faz milagres, quando eu ouço falar que Ele é o único que pode escrever uma nova história, aonde talvez o homem tenha tentado escrever um ponto final na tua vida, Jesus é aquele que vem e coloca uma vírgula, e a partir daí Ele escreve uma nova história para você, para mim, para nós. Ele é o único que pode fazer tal coisa, querido. Então quando Bartimeu ouve falar que Jesus está ali, ele toma uma atitude. Ele diz: eu não quero mais ficar nesse local de procrastinação, eu não quero mais ficar parado à beira do caminho, eu não quero mais continuar perdendo tempo. Então, querido, primeira lição: tome uma atitude. Pare de ser sempre a vítima. Pare de ser a vítima, tome uma atitude, saia do local, porque só você pode sair do local que você vive. Só você pode dar início a uma nova história para você, quando você olha para Cristo e entende que Ele pode mudar a sua vida. E a Bíblia diz que ele ouve falar que Jesus está passando, e ao ouvir falar que Jesus está ali passando, ele pensa: agora eu mudo a minha vida, porque Jesus é aquele que tem todo o poder, Ele é o filho de Davi, Ele é o Messias prometido, Ele é o filho do Deus vivo, e eu sei que Ele tem poder para me tirar dessa situação
em que eu estou. E a Bíblia diz que ele começa a clamar. A Bíblia diz que ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, aquele homem era cego. Na verdade, naquela situação ele não tinha muito o que fazer, não. Mas o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele estava vendo onde Jesus estava? Não. Ele podia tocá-lo? Não. Ele podia enxergá-lo? Não. Mas o que estava ao seu alcance? Sua voz, o seu grito, a sua fala. Era o que ele tinha naquele momento, e a Bíblia diz que ele começa a clamar. A Bíblia diz que ele começa a chamar por Jesus. A Bíblia diz que ele começa a tentar chamar a atenção de Cristo, para que Cristo, em meio a uma multidão, pudesse perceber a sua voz. A Bíblia diz que Cristo sai de Jericó e com ele uma grande multidão. Ele não estava sozinho, mas sim uma grande multidão junto dele. E ele continua gritando, queridos, ele continua clamando. Ei, o que você tem feito? O que você está fazendo? Você está parado? Esperando cair do céu? Ou você tem tomado uma atitude com aquilo que você tem? O que você tem que você pode fazer? O que você pode fazer nesse momento? Irmão, eu posso orar, eu posso clamar, então ore, então clame, chame por ele, busque por ele, faça alguma coisa, mas levante desse local de prostração. Levante, meu irmão. Deixa de pensar que você é vítima. Você não é vítima de nada. Você foi criado por um Deus tremendo. Um Deus tremendo soprou em você um fôlego de vida. Há dentro de você, há dentro de nós uma centelha divina. Então você não pode ficar parado. Então você não pode ficar prostrado. Há algo divino dentro de você. Então se levante, tome uma atitude e saia desse local em que você está. E a Bíblia diz que ele está clamando. Mas aí, sabe o que acontece? A multidão começa a falar: ei, cala a boca. Ele não vai te ouvir. Ele não pode te atender. Tem tanta gente aqui para ele atender. Por que ele vai dar ouvidos a você? Por que ele vai escutar justamente você, um cego, à beira do caminho, perdido, um Zé Ninguém, à margem da sociedade? E eles estavam mentindo? Não, queridos, não estavam mentindo não, essa era a verdade, era um Zé Ninguém, vivia à margem da sociedade, alguém sem perspectiva. Era realmente essa a vida de Bartimeu, era realmente essa a vida desse homem. Era isso que as pessoas queriam, que ele continuasse pensando que ele era, um Zé Ninguém. Mas por que ele estava ali até esse momento como um Zé Ninguém? Porque ele permitiu que ele fosse um Zé Ninguém até aquele momento. Em nenhum momento da sua vida ele mudou a sua postura, ele teve uma atitude, mas nesse momento, esse homem está determinado, nesse momento esse homem tem a atitude e ele não vai mudar a sua posição, ele não vai mudar o seu foco, querido. Segundo lugar, segundo ponto, segunda verdade desse texto: ninguém pode te impedir quando você está determinado a seguir em frente. Aleluia! Quando você está determinado a seguir em frente, querido, ninguém pode te impedir. Ainda que fale: não vai não, isso não é para você, você não é capaz. Olha, ninguém vai te dar bola quando você chegar lá. Queridos, quando você está determinado, ninguém pode te impedir. Agora, você precisa estar determinado, você precisa determinar no seu coração: ninguém me segura, ninguém me para. Não interessa quem é multidão, não interessa quem é, eu estou determinado a seguir em frente, eu estou determinado a ser vitorioso, eu estou determinado a seguir Jesus, eu estou determinado a chamar a atenção dele, e ninguém vai me impedir. Quando a multidão tenta calar a voz desse homem, a Bíblia diz que ele começa a gritar mais e mais alto. Ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a multidão tenta repreendê-lo, quando a multidão tenta dizer para ele: olha, se coloca no seu lugar, você é um Zé Ninguém, aquele homem diz assim: não,
porque hoje eu tomei a decisão de mudar a minha vida, e ali está alguém que pode mudar a minha história, e eu não abro mão, eu estou determinado a seguir em frente. E aquele homem começa a gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita, porque não era simplesmente um grito, meu irmão, não era simplesmente um grito de alguém desesperado, não era simplesmente mais alguém gritando em meio à multidão, não, era alguém gritando com um grito da alma, um clamor que sai da alma, um clamor que sai lá de dentro. É por isso que aquele homem não consegue ficar mais calado, é por isso que a multidão não consegue mais fazer com que aquele homem se cale, porque ele está ali gritando. Não é um grito só da sua voz, mas é um grito que vem de dentro, que ecoa da sua alma. É o clamor da alma daquele homem que fala mais alto, dizendo: Senhor, eu não quero mais essa vida. Senhor, eu perdi tanto tempo parado nesse lugar, como um Zé Ninguém, à margem da sociedade, como ninguém me olhando, ninguém me dando valor, mas hoje eu não quero mais essa vida, hoje, porque eu não quero perder a oportunidade de que o Senhor me abençoe. E ele continua a gritar, meu irmão. E o terceiro ponto, a terceira verdade, a terceira lição que nós aprendemos é que Deus não resiste quando Ele ouve o clamor da sua alma. Salmo 51:17 vai dizer, queridos: há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Esse é um grito da alma, esse é um clamor da alma, e Bartimeu estava ali clamando do fundo da sua alma: Senhor, eu não quero mais essa vida, e só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode me fazer a partir de hoje andar em novidade de vida, mestre, só o Senhor, porque eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és da descendência de Davi, pois o Cristo, ele vem da descendência de Davi. Por isso que eu te falei no início, querido, ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ele conhecia o Pentateuco, ele sabia quem era Jesus, por isso que ele estava se referindo a ele como filho de Davi, porque o Messias viria da linhagem de Davi. Por isso ele clama àquele homem. E a Bíblia diz que Deus não resiste, Jesus não consegue resistir, porque mesmo em meio à multidão, o clamor que Jesus ouve de socorro é o clamor de alguém que estava jogado à beira do caminho, alguém que era considerado um zero à esquerda, mas alguém que estava clamando do fundo da sua alma, para que a sua vida fosse mudada. E a Bíblia diz que Jesus para e diz: chamem aquele homem que está clamando, porque o clamor dele chegou até os meus ouvidos, porque o clamor dele conseguiu abafar o barulho da multidão, o clamor dele ecoou. Então chama aquele homem aqui. E aí os seus discípulos vão até ele e dizem: ei, deu certo, tenha bom ânimo, levanta, acabou o tempo de prostração na tua vida, Bartimeu, acabou o tempo de miséria, acabou o tempo de ficar sentado à beira do caminho, perdido, sem direção, sem esperança. Tenha bom ânimo, porque Jesus está te chamando. Aleluia, Jesus está te chamando para uma vida abençoada, queridos. Jesus está te chamando para viver uma vida com Ele. E quando eu estou dizendo para você aqui, Jesus está te chamando para viver uma vida com Ele, eu não estou dizendo que Jesus está te chamando para te dar carro novo. Eu não estou dizendo que Jesus está te chamando para te dar casa nova. Eu não estou te dizendo que Jesus está te chamando porque vai te dar uma empresa e você vai ficar rico e milionário. Não, meu irmão, estou dizendo que você vai começar a andar com Ele, e não há nada melhor do que andar com Cristo, porque
casa nova, carro do ano, casa de praia. Meu irmão, isso não significa nada se eu não estiver andando na presença do Mestre. E o Mestre pode me dar tudo isso? Pode, mas nada disso tem valor maior do que poder ser filho do Rei. Não tem nada melhor, querido, do que ser filho do Rei, do que andar com o Rei, do que sentar na mesa do Rei, compartilhar com o Rei e saber que o Rei me ama. Nada é mais valioso que isso. A presença do meu Rei, a presença do meu Redentor, a presença do meu Salvador. E a Bíblia diz que os discípulos vão lá e chamam ele, e aí a gente vai para o último tópico, para a última verdade, para a última lição que a gente extrai desse texto para a gente fechar e finalizar a mensagem dessa noite. A Bíblia diz que quando os discípulos chamam ele, aquele homem tem uma capa. Sabe para que era essa capa, queridos? Aquela capa, todo mendigo em Israel ganhava uma capa, porque ele tinha uma permissão das autoridades para mendigar, e todo aquele que tinha essa autorização para mendigar, para ficar à beira do caminho, ele tinha uma capa, ele ganhava uma capa. A capa era como se fosse a sua identidade. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade. Então a identidade daquele mendigo era a capa. A capa dizia: eu sou um pedinte, eu sou um mendigo, eu sou alguém que vive à beira do caminho esmolando porque eu não tenho nada o que fazer da minha vida. Esse é o meu sustento. A capa é tudo que eu tenho. Sabe qual é a quarta e última lição? Jogue fora tudo aquilo que te faz olhar para trás, tudo aquilo que te lembra do velho homem. Jogue fora tudo aquilo que quer fazer com que você volte lá atrás e volte a ser aquela pessoa sem Jesus, aquela pessoa sem Cristo, aquela pessoa perdida, aquela pessoa à beira do caminho, aquele Zé Ninguém, aquele zero à esquerda. Jogue fora tudo aquilo que te leva a querer retornar para ser o velho homem. A Bíblia diz que quando Jesus chama por Bartimeu, que ele se levanta, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz, e tomando de si a sua capa, ele lança a capa fora. Ele estava dizendo: isso não me pertence mais, essa vida não é mais para mim. À beira do caminho, nunca mais. Perdido, sem esperança, isso ficou no passado. Eu quero viver uma vida nova agora com Ele. Eu quero viver agora uma vida com Cristo. Eu quero viver uma vida para a glória dEle. E a Bíblia diz que ele vai em direção a Cristo. E Cristo diz: o que você quer que eu faça por você hoje? E aquele homem, sem titubear, ele diz: Senhor, eu só quero ver. Senhor, eu quero contemplar a obra das tuas mãos. Senhor, eu quero contemplar toda a maravilha do céu e da terra que o Senhor criou. Senhor, eu quero ver, porque tendo vista, o resto eu faço. Tendo a minha visão, eu vou viver uma nova vida para a tua glória e para a tua honra. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, seja feito como tu queres. Sabe por quê? Porque a tua fé, ela te salvou. Aquele homem buscou uma bênção e foi duplamente honrado. A Bíblia diz que aquele homem queria ter visão, aquele homem queria enxergar. Foi o que ele pediu a Jesus, foi a única coisa que ele pediu a Cristo. Mas a Bíblia nos assegura, no versículo 52, que aquele homem recebeu a sua vista e ele foi salvo para a glória de Deus. Porque quando Jesus olha para ele, Jesus diz: a tua fé te salvou. A fé que move montanhas, a fé que move o sobrenatural, a fé que fez aquele homem se levantar
e não mais querer ficar no local de procrastinação em que ele vivia. Concluímos, irmãos, essa mensagem dizendo o seguinte: Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer fazer você andar em novidade de vida. Deus quer restaurar a tua visão espiritual. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem realmente uma limitação física. Deus pode te restaurar, mas Deus quer salvar a sua alma, porque a sua alma é valiosíssima para Ele. A sua alma é tão valiosa, queridos, que Ele abriu mão do seu trono de glória, veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós e tomou sobre si o nosso pecado, a nossa condenação, a nossa vergonha, as nossas enfermidades, e levou sobre ele para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida abundante, plena, mas acima de tudo, uma vida eterna com Ele. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e ao ressuscitar, Ele nos justificou, ou seja, Ele nos perdoou e nos aceitou como filhos amados do Pai. Ele nos criou um novo e vivo caminho até o trono da glória de Deus. Novamente o homem foi reconciliado com Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse Deus quer te dar vida em abundância, vida plena, vida eterna. E Ele quer ouvir o clamor da tua alma. Ele quer que você se lance a Ele dizendo: Senhor, eu quero viver uma vida nova em Ti, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Então, querido, saia do local de procrastinação em que você se encontra. Tome uma atitude. Ninguém pode impedir você de chegar a nenhum lugar quando você determina isso no seu coração. Deus não resiste ao clamor da alma. E por último, jogue fora tudo aquilo que quer te prender no passado, tudo aquilo que quer fazer você olhar para trás. Jogue fora e viva uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como Bartimeu viveu, e Bartimeu foi duplamente abençoado, Deus quer te abençoar muito mais. Entregue o teu coração, entregue a tua vida a Cristo hoje e viva uma vida nova com o Senhor eternamente. Amém? Feche teus olhos, queridos, nós vamos orar e está encerrando o nosso culto dessa noite. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa palavra que fala mais uma vez ao nosso coração, que fala, ó Deus, de muitas vezes como nós ficamos, ó Deus, parados, procrastinados, prostrados num determinado local, sem ação, inertes, achando que as coisas podem cair do céu. Ó Deus, quantas vezes nos fazemos de vítimas, nos fazemos de coitadinhos, achando que tudo de ruim acontece conosco e não tomamos nenhuma atitude. Ó Deus, mas quando olhamos para a vida de Bartimeu, um homem que há anos viveu exatamente essa vida, mas ele não perdeu a oportunidade quando ele ouviu falar de Jesus. Ele tomou uma atitude, ele se levantou, ele clamou, ele gritou, ele determinou. E ele foi em busca de uma vida nova em Cristo. Ele foi em busca do seu milagre, ele foi em busca da sua vitória. Ele foi em busca para que Jesus pudesse escrever uma nova história para ele. Ó Deus, e nós aprendemos isso nessa noite. E nós um dia tomamos essa mesma atitude de Bartimeu. Nos levantamos, olhamos para Ti, clamamos por Ti, e o Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor ouviu o nosso clamor. E hoje nós vivemos para a glória do Senhor. Mas talvez esteja alguém, ó Deus, hoje nos assistindo, que está vivendo essa dificuldade, que o Senhor, através do Teu Espírito, ó Deus, possa tocar nesse coração.
Que o Senhor, através do teu Espírito, ó Deus, convença esse homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele entregue hoje mesmo a sua vida ao Senhor e possa viver uma vida nova contigo a partir de agora, para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa, Senhor, as famílias, abençoa cada um dos irmãos, dos nossos amigos que está nos assistindo nesse momento. Ministra a tua cura, ó Deus, sobre todo aquele que possa estar enfermo agora, seja de qualquer enfermidade. Que a tua mão poderosa e fiel toque e repreenda toda enfermidade, todo espírito de enfermidade e jogue por terra, ó Deus, toda malignidade física, emocional, mas que o Senhor venha com a tua cura e com a tua restauração sobre cada um nesta noite. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra e que a graça, a superabundante graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho amado, que as consolações, a comunhão, a unção e o poder do Santo Espírito de Deus venha e repouse sobre cada um de nós, sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo e todo sempre. E todo aquele que crê, aonde estiver, diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja contigo. Não desanime, não se desespere, pois o Senhor tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tchau, tchau.